É, a pergunta é da irmã Estefânia, né? Tá lá em 2 Timóteo 3:8, né? Então, quem foram Janes e Jambres? Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. É, quem que é Janes e Jambres? Né? Dois feiticeiros, né? Aqueles feiticeiros poderosos que fizeram as serpentes, né? Moisés chegou diante do faraó, em Êxodo, né? Lá no início, eu acho que é Êxodo 7, ele coloca a serpente lá, Moisés apresenta, pega o bastão que está na mão dele, cajado, e vira a serpente. E aí eles fazem também, todos os cajados deles viram serpente. O bastão, a mão deles, seja o que for, a madeira. 3 serpentes. Aí a serpente de Moisés comeu as 3 dele, né? Então, e esses feiticeiros ficaram o tempo todo confrontando Moisés e fazendo, né, milagres parecidos. Deus fazia milagres de um lado, eles faziam de outro, né? O tempo todo, até que perderam. Não conseguiram mais fracassar. Não conseguiram mais fazer com efeito. Desde o começo, a eficiência dos milagres não era igual, né? Então, e assim vai. Essa é a ação do diabo. Sempre menor do que Deus. Não existe, né? A primeira serpente lá já mostra o primeiro milagre da serpente, vamos dizer assim. A serpente, a madeira virando serpente, eles fizeram igual, só que a serpente de Moisés foi lá e comeu as 3. E esses dois caras, esses dois feiticeiros eram terríveis. E é esses caras aí que ele está falando. Só que a nossa Bíblia não cita o nome deles. Só fala sobre os acontecimentos. Porque a história da vida deles tem um livro que conta, judaico, né? Que é um livro apócrifo, considerado como apócrifo, né? Mas não era para o apóstolo Paulo, né? Porque Paulo cita nem para os apóstolos, né? Então, isso dá a entender algo muito interessante. Podia até ser, não sei, não são canônicos, né? Mas não era proibido de se ler, né? Então, assim como o livro de Enoque, né, também, eles usavam, tanto o livro de Enoque, eles usavam todos os livros que existiam na época, que eram histórias reais, que isso aí mostra que esses livros que é citado na Bíblia, gente, todo livro citado na Bíblia, que não está dentro da Bíblia, mas que é citado, são vários, eles são histórias reais, porque eles foram citados, o que confirma que eles são reais, porque foram citados. Agora, por motivo de alguma coisa superior, talvez até divina, até Deus, que a população, o ser humano moderno não ia suportar esse tipo de livro, talvez, muito forte em alguns aspectos, ou até mesmo ia desviar, criar mais heresia ainda. Então Deus não permitiu que ficasse na Bíblia. Mas não era errado ler, né? Não era errado na época, sobretudo, ler, e nem para quem tem um domínio hoje de lê-los. Amém? Mas isso também abre uma porta, tá, Stefana, sobre leitura temática, né? Então, quando Deus dá um tema na Bíblia, você pode correr atrás de ler outros livros científicos, etc, 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 né? Então a pessoa aprende mais. Até o apóstolo Paulo tinha a Bíblia com ele, tinha outros livros, ele mesmo cita nas escrituras, né? Tinha outros livros. Então isso dá uma porta, uma janela para a gente não ficar só bitolado, ou seja, preso só na leitura da Bíblia. Não é que a Bíblia é tremenda, só que tem coisas que a Bíblia cita que que não está dentro dela, mas o tópico dela, o tema dela está lá, dando a entender para você que você deve estudar aquilo. Você não deve ficar morto, você deve estudar, seja química, física, né? Não é para você ficar parado, limitado. Amém? E nem pegar alguns versículos da Bíblia, como Salomão falou, oh, ter sabedoria é bobeira, não vou ter. Não, não é isso não. Isso não é válido não, tá? Então, quanto mais conhecimento você tem, mais Deus pode te usar, como diz Charles Finney. Quanto mais conhecimento você adere para você, será um tipo de arma que você vai poder usar para poder, uma porta que você vai poder abrir para poder pregar. Como diz Charles Finney, o conhecimento é uma chave de uma porta, né, que você vai abrir para poder pregar o evangelho. Amém? Então, basta você ter a unção do Espírito. Se você tem, conhecimento é bom. Se você não tem, conhecimento é irrelevante. Amém? Muito interessante. Então, para a gente terminar esse entendimento desse texto, então, veja só, volto a dizer, esses nomes não estão citados na Bíblia, só aí. Mas estão citados na vida deles. Tem um livro, eu acho que é esse o nome deles mesmo, né? O livro é Janes e Jambres.
É um nome hebraico, na verdade, que não é Janes e Jambres, né? É um nome hebraico. Mas que significa Janes e Jambres? É um livro que só fala da vida deles, da atitude, dos atos dele contra Moisés, que é um livro apócrifo, tá bom? Voltando a dizer, os caras liam outros livros, não ficar só na Bíblia, amém? Só que a palavra de Deus é a base de tudo. Hoje, você quer ler um livro? Usa os temas que a Bíblia te dá. Se a Bíblia te dá sobre gordura saturada, então leia. Se a Bíblia te dá sobre o clima, leia. Se a Bíblia te dá, leia. Mas a Bíblia tem que te dar as bases. Amém? É importante. Porque você descobriu na Bíblia, né? Você abriu um Windows lá, uma janela, uma porta lá. Eu estou lendo sobre os 4, vamos dizer assim, os 4 estados da água, os 3 estados da água, ou 4, né? Você lendo sobre os estados da água que a Bíblia fala, são 3, você descobre na Bíblia o 4º estado da água, né? Então, é interessante, né? O 4º estado da água está dentro do ser humano, as nossas células, tá entendendo? Então, estudando a Bíblia, você aprende tudo. Então, a própria Bíblia te dá revelações novas, e ela te dá a base para você se aprofundar em tudo. Então, é interessante, como que é fabuloso, tá? Existem livros escritos sobre o 4º estado da água, já tem mais de 100 anos descoberto, tá, gente? Então, não é eu que descobri, não, tá? Aí o pastor tá ficando louco, 4º estado da água, né? Que nada mais é do que um gel, pra você entender, né? É um gel, imagina um mel, é como se fosse um mel, né? Todo o nosso organismo é feito dessa forma. Enquanto ele fica fino, vai para o líquido, essas células, você fica doente, o corpo está inflamado, né? E quando ela está densa, que nem um mel, né? Que nem um gel, então o teu corpo fica saudável, né? Então, o que fazer, né, para manter a gordura? Tomar sol, gordura, tudo se aprende na Bíblia, cara. Essas coisas eu aprendi, comecei tudo na Bíblia. Foi a porta de entrada, foi a Bíblia. Lá que eu entrei, aprendi, e aí o resto fui aprendendo em livros, né? Complementando o conhecimento. Só que as revelações mais profundas, melhores do que esses caras, tudo está na Bíblia. Quando se fala, por exemplo, da química do Sol, a maior revelação do que se encontra os raios solares, cada um tem uma função, a maior revelação está na Bíblia. Isso que é fabuloso. E os caras falam porque estudaram alguma coisa, sempre é Bíblia, sempre. A teoria de Einstein, né? Então, nasceu onde? Na Bíblia. E a Bíblia tem a resposta. Tem tudo sobre a teoria dele, né? Então, da relatividade. E aí, o que acontece? É tudo. Toda a estrutura de teoria. Então, a Bíblia é fabulosa. Amém? Então, está aí. Esse texto, é tão tremendo esse texto que Paulo escreveu aos Timóteo, que incentiva, é um incentivo esse texto, esse versículo, né, de Timóteo, né? 2 Timóteo 3,8, é um incentivo ao ser humano a crescer no intelecto. É um incentivo às pessoas a pensarem mais, lerem mais livros acerca de assuntos diferentes, né? Amém? Não que você vai começar a ler alguma coisa que é impura, tá, gente? São leituras de conhecimento que vão edificar. Você tem que entender que são textos, a Bíblia, ela ensina você a ler textos que edificam. Busca fazer coisas que edificam. Não é que o texto não está dizendo, eu não estou falando para você ler tudo que é porcaria, não. Vai sair daí, vai para pornografia, eu vou ler uma revista pornô, dá, né, meu? Mais ou menos assim. Não estou falando que você vai ler uma revista pornô, mas vai começar a ler assuntos que é irrelevante. Como fazer uma bruxaria, como precisa, ou, né, só se Deus dá uma instrução acerca, né? Uma vez o Espírito Santo me deu essa instrução acerca, né? Mas acontece, mas daí tem que ser a voz de Deus mesmo para dar uma instrução, né? Ou você vai ler vou ler o livro dos caras do socialismo, que defende o socialismo. Para quê? Tá entendendo? Para quê? Então não é isso que o texto mostra para você ler, tá? São livros, são textos que edificam, a não ser que Deus fale, gente. Aí é outra coisa, quem sou eu, né? Para ir contra o espírito. Às vezes ele manda você ler um livro sobre socialismo, sobre comunismo, para você poder ensinar as pessoas, né? É um conhecimento básico, né? Você vai ter para ensinar, não tem problema. Para fazer comparação, um estudo e focar, vai edificar também, amém? Mas eu estou dizendo para você começar, sobretudo, você que não consegue ouvir a voz do espírito, você vai ler livros, leiam livros que edificam, amém?
Não um livro de crítica do reino dos céus. Vou ler que o cara fala contra o reino de Deus. Não, pô, que pode desviar você, está fraco. São livros que edificam. Começa com livros cristãos, depois para livros científicos. Amém? Que apoiam a palavra de Deus. Não os que criticam a palavra de Deus. Não é para isso, tá, gente? Amém? Só isso. Um abraço, Deus abençoe a todos. Eu creio que você entendeu, né? Esses dois nomes, Jambres, não estão na Bíblia, no Velho Testamento. Tá, irmã Stefânia? Simplesmente fala da história deles lá. O fato, mas não dá nome. O nome deles são um livro que tem o nome deles mesmo, que é uma cultura judaica, é um livro apócrifo. Um abraço.